Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não temos dúvida nenhuma que aqui estamos por uma providência divina, que a palavra de Deus tem revelado que um fio só de cabelo não cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Portanto, toda glória, toda honra seja dada a Ele. Fiquemos de pé em reverência à palavra de Deus e vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 6, versos de 1 a 5. Josué, capítulo 6, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Bendito Deus, Trindade bendita. Ó Deus, te pedimos, ó Deus, que tua palavra, pelo fato de ser viva, ela alcance mais uma vez nesta noite, aqui e em qualquer lugar, que essa palavra estiver sendo divulgada, que ela possa penetrar e mudar a direção de cada um, se essa for a tua vontade, meu Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podeis assentar, queridos. Cristo, nossa vitória. Quando eu digo Cristo, nossa vitória, eu posso dizer também que o cristão está lutando. Preste bem atenção no que eu vou dizer. O cristão está lutando em vitória e não pela vitória. Deu para entender? O cristão está lutando em vitória e não pela vitória. Por isso, Cristo é nossa vitória. Meus amados irmãos, existe uma declaração do defensor do cristianismo primitivo, João Crisóstomo. Ele disse algo interessante. Se você pensa que pode vencer sem lutar, e acredita que receberá a coroa sem qualquer batalha, não passa de um péssimo soldado de Cristo. Igreja do Senhor Jesus, todos que me ouvem, até você que está em casa e ouvindo pela internet. A vida cristã envolve desafios.
A vida cristã envolve conflitos que gostamos ou não. Que a gente goste ou que não goste, mas existem conflitos. Existem desafios. Porque nossos inimigos, irmãos, lutam constantemente contra nós. E também nos impede de tomar posse. Às vezes ele tenta impedir que a gente tome posse da nossa herança em Cristo Jesus. O mundo, a carne e o diabo, conforme Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3, eles continuam nenhuma coalizão, isto é, nenhuma união contra Cristo e seu povo. Assim, da mesma forma como nas nações de Canaã, a nação de Canaã, formaram uma união contra Josué e o povo de Israel. Às vezes eu percebo que o tema principal da Bíblia é uma guerra santa de Deus contra Satanás e o pecado. E se nós, queridos irmãos em Cristo Jesus, se eliminarmos o aspecto militante da fé cristã, porque é uma luta mesmo, então devemos abandonar a cruz, pois foi na cruz que Jesus conquistou a vitória sobre o pecado e sobre Satanás. O texto que fundamenta o que eu estou dizendo é Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Satanás e seu exército esse de demônios, usam pessoas para fazer oposição e atacar a igreja de Deus. E se não assumirmos, queridos, uma posição definida ao lado de Cristo, se a gente não assumir isso, já perdemos a batalha. Como o nosso pensamento é ao contrário, já vencemos a batalha. E o texto, irmão, que nós acabamos de ler, a gente percebe a importância da história bíblica na nossa aprendizagem. Tudo que aqui está revelado é para a nossa aprendizagem, é para mim e é para você, conforme Deuteronômio 29, 29. O que está escrito aqui, irmãos, independente da época, é para mim e para você. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A vitória de Israel em Jericó ilustra 3 princípios de conflito, irmãos, e da vitória espiritual que se aplicam à nossa vida hoje. Quaisquer que sejam os desafios que se apresente diante de nós. E olha que nós estamos vivendo em uma época de muitos desafios, sim ou não? Muitos desafios. É Covid, é agora a gripe, enfim, desafios para cada um de nós. Mas, irmãos queridos, eu louvo ao Senhor, porque tudo que nós precisamos, irmãos, para vencer os desafios da vida, está revelado nesse livro.
E louvo também a Trindade bendita, porque levantou homens, inspirou homens para escrever, para registrar o que nós precisamos saber, para termos a certeza que em Cristo nós somos vitoriosos. E eu ainda vou além, porque a Bíblia me leva para o além. Em Cristo somos mais do que vencedores. Então, queridos, esse capítulo 6 do livro de Josué, ele traz 3 princípios, e eu só vou me referir a um, mas eu vou falar os 3. Capítulo 6 de Josué. Primeiro princípio, antes do desafio, lembre-se de que está lutando em vitória e não pela vitória. Segundo princípio, que está no capítulo 6. Durante o desafio, é antes do desafio, primeiro princípio. Segundo princípio, durante o desafio, lembre-se que você vence o inimigo pela fé. E o terceiro princípio, não é depois do desafio. O terceiro não pela vitória. Somos vitoriosos diante de qualquer coisa, irmão, diante de qualquer dificuldade. Nós já somos vitoriosos. Ainda que eu passe de um estágio de vida para outro, ainda que eu morra, eu preciso pensar, eu preciso trazer à minha memória o que Paulo disse. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, diante dos desafios da vida, eu já sou um vitorioso. A igreja é vitoriosa, porque as portas do inferno, diz a palavra de Deus, as portas do inferno, ela não vai destruir os cristãos, porque Cristo é a nossa vitória. O soldado cristão encontra-se numa posição de vitória garantida, meus queridos, pois Jesus Cristo já derrotou todos os inimigos espirituais. Se a minha luta não é contra carne nem sangue, como diz o livro de Efésios, capítulo 10. Ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a minha luta é contra os principados, ou seja, a minha luta é contra as hostes espirituais. Se a minha luta é contra as hostes espirituais, e a Bíblia me afirma, a Bíblia fundamenta que Cristo já destruiu as hostes espirituais, então eu sou um vitorioso, sim ou não? Somos vitoriosos, queridos. Saia daqui diferente, meu amado irmão. E você que me ouve pela internet, saia diferente, meu querido, na certeza que a vitória você já alcançou por causa de Cristo Jesus. João 12:31 nos afirma isso. Jesus derrotou Satanás não apenas no deserto, como está lá revelado em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, mas também durante o seu ministério aqui na terra. Mateus capítulo 12, versos 22 e 29. Na cruz ele também derrotou, Colossenses 2, 13, 15. E em sua ressurreição e ascensão, Efésios 1, 19 e 23. É tanto que ele disse depois
da ressurreição, depois que ele ressuscita, ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, os teus agrilhões? Tragada foi a morte, diácono, pela vitória. Aleluia, glória a Deus. Pode dar, viu, irmão, fica à vontade. A gente dá com ordem e decência, glória a Deus, e aleluia, porque Cristo disse, onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Meus irmãos, baseado no texto que nós lemos, vejamos alguns fatores que contribuiu para a vitória de Josué. Primeiro, está no texto, versículo 1. Sermão expositivo. Estamos tirando as lições de lá. Então, primeiro, o temor do Senhor. Razão da vitória de Josué. E onde é que está fundamentado isso? Versículo 1. Ora, Jericó cercou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Opa! Que coisa maravilhosa está acontecendo aqui. Que coisa maravilhosa Deus está permitindo que os homens façam. Da mesma forma que ele agiu quando ele chega para Moisés e diz, olha Moisés, você vá lá e quando ele perguntar, diga àquela raposa que o Deus eu sou te enviou. E cada vez que Moisés ele ia falar com o faraó, a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de faraó, de forma que ele endureceu 10 vezes, porque ali existia 10 deuses com letra minúscula, que todos eles teriam que ser destruídos. Por isso que Deus endureceu o coração de faraó. 10 pragas. Queridos, e aqui Deus está permitindo que o líder daquela cidade fechasse as portas. Ninguém entra e ninguém sai. Bom. Muito bom, porque aí Deus vai agir. Agora veja, por que eles fizeram isso? A notícia do êxodo de Israel, do Egito e de suas vitórias recentes ao leste do Rio Jordão, já havia sido espalhado pela terra de Canaã, deixado o povo de lá em pânico. Eles sabiam disso. Isso está registrado no livro de Josué, capítulo 2, versos 9 a 11, diz assim, e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saieis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. E o versículo 11 diz, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, veja o detalhe, ele não disse, o Senhor nosso Deus. Eles não falaram isso, eles disseram, o Senhor vosso Deus, o Deus de Josué, o Deus de Israel, não foi o Deus dele. Ele aí disse, e o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. É esse Deus que está com você. É esse Deus que está comigo. Temos que ser ousados, irmão, na proclamação dessa palavra, no testemunho de Cristo em nós, que é a esperança da glória, Cristo em nós, a certeza da vitória. Temos que testemunhar isso, porque quando a gente testemunha, o povo começa a respeitar, não primeiramente a cada um de nós, mas começa a respeitar o Senhor Deus e temem.
como aconteceu aqui com eles. Josué, com os israelitas, era um povo conquistador, que não fazia concessões ao inimigo. Antes confiavam que Deus lhe daria a vitória. Sua marcha triunfal, pois instilar, ou seja, levar o passo a passo, o temor de Deus no coração do inimigo. É isso que nós precisamos fazer. Passo a passo. O temor de Deus ao coração daqueles que, sem saber, são usados pelos inimigos, são enganados por eles. Mas a Bíblia diz que Cristo é a nossa vitória. E nós precisamos proclamar isso. Segunda lição que o texto nos revela, que levou, amados, Josué à vitória. Veja que negócio interessante. Presta bem atenção, viu? Repare. Está na Bíblia. Segundo fator. A promessa de Deus. Qual foi a promessa dele? Então disse o Senhor a Josué: veja, o que é que Deus vai dizer a Josué, irmão? Por isso que logo no início eu falei da importância da história bíblica para a nossa aprendizagem. A história. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Como é? Eu tenho dado na tua mão a Jericó. Antes da luta, pastor Flávio. Antes de lutar, Deus já tinha dado na mão de Josué os inimigos, antes dele lutar. E ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. É por isso que diante da luta você já é vitorioso. Porque Deus já te deu a vitória. O cristão está lutando em vitória, e não pela vitória. Diante da luta, Deus já te prometeu a vitória. A partir do momento que Cristo morre lá na cruz do Calvário, cumprindo a profecia que está lá no livro de Isaías, capítulo 53, para provar ali a unidade da Bíblia, que as promessas de Deus se cumprem. E nós cristãos não podemos viver de explicações. Nós precisamos viver, queridos, ou continuar vivendo é confiando nas promessas do Senhor. Aconteça o que acontecer, queridos, o cristão está lutando em vitória e não pela vitória. A vitória já havia sido conquistada antes de Josué partir para a guerra. A vitória já tinha sido conquistada. Está vendo, irmãos? O Deus que você tem, o Jesus que você tem, o Jesus que está com você, através do Espírito Santo dele. É esse Jesus que você tem. A gente sofre, lógico, porque somos humanos. E Jesus nos deu exemplo disso, quando ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Jesus sabia o sofrimento que ele iria enfrentar. E na qualidade de humano, ele diz: Senhor, passa de mim esse cálice. Na qualidade de humano, Jesus, diante do túmulo de Lázaro, ele chora. Mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro, ele chora. Somos humanos. Mas ao mesmo tempo que ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Imediatamente ele diz: mas todavia, não seja como eu quero,
mas como tu queres. Nos ensinando. Eita, tantos ensinos, Jesus. Fala, Deus. Oh, Jesus. Tudo o que Josué e o povo precisavam fazer era se apropriar da promessa e obedecer ao Senhor. Os cristãos vitoriosos são pessoas que conhecem as promessas de Deus, pois gasta tempo meditando na palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus. Josué 1:8. Medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque quando você medita, se cumpre Romanos 10:17, quando diz: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vale a pena, querido. Medita na palavra, estuda a palavra, leia a palavra, reserve tempo para a palavra. Agir em função de algo significa considerar como verdadeira para a sua vida alguma coisa que Deus diz a seu respeito em sua palavra. E aí vem Jesus e diz: tem de bom ânimo. Disse Jesus aos discípulos: eu venci o mundo, tem de bom ânimo. João 16:33. E os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Gálatas 5:24. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João 12:31. Cristo conquistou o mundo, a carne e o diabo. E se nós agirmos em função dessa verdade, poderemos conquistá-los por intermédio dele. E a última lição que a gente tira desse texto. Versos 3 e 5. A instrução do Senhor. Diz: agora ele vai orientar. Prometeu, já entreguei, agora eu vou dizer o que você vai fazer. Marche uma vez ao redor da cidade. Olha o plano. Esse plano, humanamente falando, não existe não, irmão. Que história é essa? Não existe não. Marche ao redor de toda a cidade com todos os seus homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Opa, simbolizando a presença de Deus. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Mas peraí, mas a cidade estava fechada, ninguém entrava e ninguém saía. Olha como é que Deus age. Ao redor. No 7º dia, barulho enorme. Os muros da cidade vai ao chão. O que é que a gente aprende com isso, Igreja de Jesus Cristo? Que nenhuma situação é difícil demais para o Senhor resolver. E nenhum problema é grande demais para Ele solucionar. A solução pertence a Ele no tempo dEle e da forma que Ele quiser. A solução dEle não se limita à nossa vida, à nossa existência, não. Estão entendendo isso, igreja? É preciso a gente ver a coisa na perspectiva divina. A solução para Deus não é somente enquanto você vive. A solução para Deus
Pode ser também na sua morte. E na minha morte. É difícil a gente ver por esse ângulo, porque o homem não veio para morrer. Morre por causa do pecado. A morte faz parte da vida, mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, queridos. Queridos, quando viu mais de 5.000 pessoas famintas diante dele, Jesus perguntou a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Jesus perguntando a Filipe. Onde compraremos pães? Jesus perguntando a Filipe? Parece até que não tem sentido isso. Será que Jesus não sabia disso? E aí vem de imediato, a palavra diz, mas dizia isto para experimentar. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus muitas vezes permite e te pergunta, mas ele já sabe a resposta. Ele quer que você reflita. Ele quer que você tenha um pensamento crítico. Ele quer que você analise. Porque você tem capacidade para raciocinar. Você é um ser diferente de outro animal, ou dos animais. Você não age pelo instinto. Só que muitas vezes a gente parece que age pelo instinto. Mas procure agir com a capacidade que Deus lhe deu. A capacidade de refletir, capacidade de meditar. Medita, meu querido, pensa. Você foi criado também para pensar. Deus sempre sabe o que vai fazer. Nossa responsabilidade é esperar que Ele nos diga o que precisamos fazer. E em conclusão, irmãos, o plano de Deus para a conquista de Jericó parecia um tanto maluco, mas funcionou. A sabedoria de Deus está muito acima da nossa. Que palavra de conforto, irmão. Que palavra de ânimo. A sabedoria de Deus está muito acima da nossa. Porque os meus pensamentos não são os nossos pensamentos, os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, Ele tem prazer em usar pessoas e planos que parecem loucos para o mundo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1, 26, 29. Quer seja Josué com suas trombetas, quer seja Gideão com suas tochas, quer seja Davi com sua funda, Deus se deleita em usar o que é fraco e o que parece louco para derrotar seus inimigos e glorificar o seu nome. E finalizando, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Ele está vendo todas as coisas para mostrar-se forte para aquele que o coração é totalmente dele. Aonde você estiver, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido que me ouve pela internet, aonde você estiver, Deus está. Seja no trabalho, seja na faculdade, na academia, seja na saúde,
seja na tristeza, seja no leito da dor, seja com Covid, seja sem Covid, seja com gripe, seja sem gripe, Deus está com você. Deus está com você. E já te garantiu a vitória. Que Ele nos abençoe.